Então, vamos lá, vamos a mais um react aqui no canal Verdades Ocultas da Bíblia, do excelente podcast do Cauê Santos. Vamos lá então, vamos embora. E a igreja, isso é muito bonito, porque nos documentos da igreja, a interpretação da Bíblia na igreja, chamado assim o documento, ela vai colocar como negativo a leitura fundamentalista da Bíblia. Porque é uma leitura muito perigosa. Então ela vai nos apresentar diversos tipos de leituras bíblicas, né, que são possíveis, né? Eu particularmente gosto da leitura histórico-crítica, porque ela vai falar, olha, ela vai te fundamentar. Esse autor, ele faz parte do século tal, né? Ele, na época dele, o pensamento era esse, a economia era essa, né? Porque nós não podemos esquecer, quando falamos, por exemplo, né, nós chegamos aí para falar, estamos entrando no tema de interpretação bíblica, precisamos entender que Deus usa, né? Mas Deus usa um autor. Deus usa um autor ou um grupo, né? Uma equipe, podemos dizer assim, numa palavra mais moderna, para falar dele numa época específica, né? E o autor que vive também algumas coisas próprias. Então, no caso, usou Moisés e todas as pessoas ali que têm as obras da Bíblia, é isso? Seria nesse sentido que você está dizendo? Não, o que eu estou dizendo é o seguinte, lógico que provavelmente Moisés não escreveu nenhuma linha, né? Entendeu? Já me conquistou, padre. Só de ter essa honestidade intelectual já me conquistou. Inclusive, é algo que eu acho muito interessante. Algo que eu acho muito interessante. O magistério da Igreja Católica, eles não se distanciam da ciência. O método histórico-crítico é um método válido para a interpretação das Escrituras. Eu diria particularmente que é o método mais adequado, que é o método mais correto. A Igreja Católica, ela conseguiu conviver com a análise da Escritura como um documento e a sua tradição teológica, ou seja, o credo da Igreja. Então você tem a tradição teológica, com Maria, Mãe de Deus, e Trindade, e tantas outras doutrinas, e você tem a análise científica, historiográfica, exegética das Escrituras. Inclusive, as melhores editoras no Brasil que publicam livros acadêmicos acerca da Bíblia são as editoras católicas. As editoras evangélicas deixam muito a desejar no que tange conteúdo acadêmico. Conteúdo acadêmico. Não conteúdo confessional. Estou falando de conteúdo acadêmico. As editoras evangélicas, ó, com todo respeito, ó, dedo para baixo. As editoras católicas, polegar para cima. Entendeu? Vozes, Loyola, Edições Paulinas, cara, só livros maravilhosos, cara, dá prazer de adquirir, só livros bons, muitos livros sensacionais. Agora, se você for para algumas editoras evangélicas aí, casas publicadoras, meu amigo, você vai morrer na ignorância, me desculpe ser sincero. E possibilita, né, um padre Fábio Marinho, um padre Renato Fernandes, poder sentar e dar uma entrevista e conversar acerca de método histórico, análise crítica e falar da sua tradição. É sensacional isso. Agora, dificilmente você vai ver pastor assim, tá? É raro. Isso é raro. Se não me engano, só tem um hoje que eu consigo ouvir quando fala dessas coisas, é o Carlos Vailate. E um outro pastor que eu consigo ouvir quando fala dessas coisas sou eu mesmo. O resto não dá. É só apologética, que eu falo que é a arte da mentira. E você vê aqui um padre admitindo tranquilamente a realidade. Que, tipo assim, isso é realidade, né? É um fato. Ele não escreveu nada, porque nem o hebraico existia. Aquilo ali é um mito, é um conto narrativo lendário. Fantástico. Já me conquistou. Já me conquistou esse padre. Eu já iria na missa dele tranquilamente. Já me conquistou.
Mas quando nós falamos de um autor, ele também traz um pouco de si. Então, se você não tem uma interpretação histórico-crítica, você pode cair no fundamentalismo. Sim. Então, o que aquele autor vivia? O que era a época dele? Por exemplo, falar de livro de Isaías. A maioria das igrejas evangélicas brasileiras vivem no fundamentalismo e nem sabem que vivem. Você é contra o fundamentalismo? Sim, e a igreja também é, porque é perigoso. Então, por exemplo, a gente vai falar do livro de Isaías, né? Existe uma prova, sobretudo científica, que Isaías não foi só o profeta. Então, provavelmente, Isaías deixou uma escola. Então, você tem Isaías antes do exílio, Isaías no exílio e Isaías pós-exílio. Então, como que eu vou falar do profeta Isaías se eu não entendo a questão histórico-crítica daquele momento que foi escrito? Ele pode não entrar nos detalhes, mas nós conseguimos identificar exegeticamente os especialistas, não vou dizer nem nós, né? A minha área não é a exegese, necessariamente, não é. Mas os especialistas, os exegetas, que analisaram lá o Códice de Leningrado, o texto massorético, e também analisaram o rolo do profeta Isaías, encontrado, né, em Qumran, o maior manuscrito, né, metros de manuscritos, você identifica claramente, são Isaías, não há um Isaías, são Isaías, entendeu? São autores, não um profeta, nem dois, são várias mãos fazendo uma edição desse texto que você chama de livro do profeta Isaías. Vão dizer alguns que, no mínimo, você consegue identificar 4 Isaías diferentes. Pelas glossas, pelo estilo literário, pela construção fraseológica, pelos termos aplicados que são correspondentes a outro período, a gramática não é do período ali, tal. Cara, é fantástico esse trabalho. Só que é um trabalho técnico, é um trabalho que você vai ter que ler em artigos científicos, você vai ter que ir para dentro da literatura especializada. E, desculpa dizer, mas nisso aí, os católicos estão anos-luz à frente. Milhares de anos-luz à frente. O que acontecia no exílio? Para aquela pessoa que estava escrevendo, ou aquele grupo, ou aquela escola, escrever assim. Então, essa visão histórico-crítica, ela é importante. Porque nós podemos cair em erros seríssimos quando nós estamos falando de revelação bíblica. Que é um dos tripé, lógico, né, da teologia católica, né, da igreja católica. Uma das críticas, assim, dos protestantes contra a igreja católica é tipo assim, você vai deixar o texto sagrado para a interpretação de outra pessoa e não para sua própria interpretação, né? Como que você enxerga, assim, deixar a interpretação da Bíblia para o magistério da igreja? Você acha que é a forma mais correta ali? Então, o magistério da igreja ele vai se utilizar também de estudos, né? O que nós não podemos, e aí eu vejo como um grande crime, é nós pegarmos a bel prazer, né, um texto de tantos anos, né, e ler a partir da minha concepção. Né? E aí é sem estudo, sem estudo, sem nada. E aí eu acho que é interessante nós pensarmos assim, né? Não é só a questão da palavra de Deus, é lógico que nós estamos focados nela no momento. Mas qualquer coisa que você vai estudar, que você não entende o contexto, você pode cair em um problema sério, né? Todo texto fora do contexto, não é assim que o pessoal diz, se torna um pretexto. Então é muito perigoso porque, vejam, nós no Ocidente temos, vou dar um exemplo, né? Nós temos uma ideia sobre amor. Você diz assim, padre, eu amo minha esposa, minha namorada, mas eu também amo meu cachorro, amo minha mãe, meu pai. Se nós formos no evangelho que está traduzido em grego, lá Jesus vai estar perguntando, Pedro, tu me agapen. Agapen é um nível de amor que simboliza entrega total. Quer dizer, a linguagem está totalmente relacionada à cultura da época. Né? Exatamente. E a própria linguagem tem uma força. Né? Nós sabemos a diferença, por exemplo, no grego, de amor ágape, de amor eros, né? E de amor filia. Então, que a palavra philos, né? Ou seja, amigos da sabedoria, que vai dar origem lá à filosofia, né? Filosofia, né? Então, a palavra filo simboliza amizade. Então, esse é um tipo de amor. Ágape é o amor de Deus, o amor de entrega total. Eros é o amor da química. Então, vejam, os gregos, eles deixam para nós alguns termos
que está lá no Evangelho, que se nós não entendermos essa tradução correta, nós vamos falar a partir da nossa perspectiva do Ocidente de amor. Sim. Que não é a mesma perspectiva da qual está escrito o Evangelho. Isso é muito complicado. Pedro, tu me agapen. Pedro, tu me ama com amor total? Você é capaz de doar sua vida por mim? Se você vai lá no Evangelho, provavelmente tá lá. Sim, Senhor Jesus, eu te filia, eu te filos, eu te amo com amor, como amigo. Quer dizer, Pedro ainda está no nível baixo de amor, certo? E Jesus está pedindo para ele um amor maior. Lógico que pela história nós sabemos que Pedro, ele chega ao amor ágape por Jesus porque ele morre por causa de Jesus. Crucificado, pelo menos pela tradição, de ponta cabeça em Roma. Agora... Aí, pelo menos pela tradição. Cara, eu virei fã do padre Renato Fernandes, vou até procurar mais conteúdos dele na rede, porque o cara tá sendo ali, ó. Olha, pelo menos pela tradição é o que temos. Então, uma das coisas que os evangélicos não entendem em relação aos católicos é que os católicos, a interpretação da Bíblia está no magistério. E que para o catolicismo, a Bíblia é filha da tradição. E eu vou dizer para vocês, nesse quesito eu concordo 100% com o que o catolicismo fala. A Bíblia é fruto da tradição, porque é a tradição que seleciona os livros. São os pais da igreja, são os bispos, são aqueles que participavam dos concílios, que irão, em última instância, decidir quais livros eram tidos como inspirados ou não. No estudo da patrística, eles é que fazem as edições, as escolhas, as modificações. São eles que decidem quais cópias irão circular mais ou menos. São os pais da igreja. Então, nisso, o católico ele é muito mais honesto do que o protestante. E o protestante gosta de usar aquela máxima de Lutero, sola scriptura, mas é uma mentira e é uma bagunça. O próprio Lutero, que falou sola scriptura, se você olhar hoje, você poderia, vou cometer um anacronismo. Sim, nesse sentido sim. Mas se você olhar com sua lente de hoje para Lutero, você fala, Lutero, você está fazendo umas coisas aí que esse seu sola aí não está vingando, não. Porque a própria igreja que é fruto dos seus pares, né, dos seus seguidores, chamada igreja luterana que surge posterior, parece-nos, da nossa visão de hoje, que ela foge um pouco desse sola escritura. O consenso interpretativo dos evangélicos é o consenso social. É o que um fala, o que o outro fala, e junta um consenso e define. A Igreja Católica tem um magistério para dizer isso, ponto. E se bem que esse consenso social ainda é assim, ó, as Assembleias de Deus têm uma interpretação, a doutrina pentecostal é o que rege as Assembleias de Deus. Então, indiretamente, a CGADB, as convenções estaduais, a casa publicadora das Assembleias de Deus, que define a doutrina através das revistinhas, eles são o magistério das Assembleias de Deus. É velado, entendeu? Só que o crente é tão ingênuo, tão bobinho, que ele realmente acredita que é o Espírito Santo. E você tem ali os reformados que, ai de ti, homem, se mijar fora do pinico de Calvino, reformado. Ai de ti, se tu mijar fora 1 milímetro do pinico de Calvino, você tá morto. Então, a igreja presbiteriana tem suas reuniões, seus sínodos, tem um nome específico lá. A igreja batista tem lá a ordem batista, a ordem dos pastores lá, de igreja também. Então é tudo uma hipocrisia, porque no final todos têm ali velado, de maneira velada, o seu concílio, o seu magistério. Todo mundo tem, de forma velada, todos têm o seu magistério. Então, bobo é quem acredita que não tem. É bobo. Se você acredita que não tem, desculpe, fala a verdade. Você é um bobão, você é um palhaço, você é uma boboca. Porque tem. Tem convenção, tem revista que diz o que você tem que aprender, o que não tem que aprender, publica específico, tem as vozes, tem tudo ali dizendo o que é a doutrina. E você diz que é o Espírito Santo. Pelo menos nesse sentido, os católicos são mais honestos. Não, nós temos um magistério
reconhecido, centenário, milenar, e é assim que a gente decide a interpretação das escrituras. É a galera lá que tem doutorado, que tem PhD, é uns padres aí que tem 10 graduação, entendeu? Então a gente confia, não é porque é um arcebispo, ou porque é isso, é porque o cara tem a formação, que é uma outra coisa também, que nas igrejas evangélicas é uma coisa meio pobre, meio parca, né? Pessoas com formação adequada. Tem um monte de gente aí com formação de fundo de quintal. Então, formação adequada. O que simboliza tudo isso? Há um risco de nós fazermos uma interpretação bíblica, seja do Antigo Testamento, do Novo Testamento, ao bel prazer. E aí sim, não é, esses filósofos, né, sociólogos da antiguidade têm força naquilo que diziam. Pode se tornar ópio, pode se tornar prisão, porque, quer dizer, eu traduzo a partir da minha concepção de vida, não daquilo que de fato a cultura a qual foi escrito, né, de fato ela deveria nos trazer. Mas de certa forma também o magistério da igreja não é subjetivo à interpretação da Bíblia? Quer dizer, é claro que não vai ser centralizado em uma pessoa só, mas em várias pessoas eles vão ter a interpretação deles sobre o que está escrito ali também. Não tem como você dar, que nem a gente estava falando, a martelada final, né? Então, mas a igreja ela tem muito cuidado, sobretudo nos seus pesquisadores, para poder falar, por exemplo, de interpretação bíblica. Então, se nós pegarmos uma Bíblia de estudo, por exemplo, Bíblia de Jerusalém, tantas outras, existem Bíblias que servem para pastoral, para o dia a dia. Existem Bíblias de estudo, né? Você pode ter certeza que ela não vai convidar alguém que não tenha formação nessa área para poder colocar uma nota de rodapé. E detalhe, hein? Bíblia de Jerusalém. Fantástica. Fantástica. No popular, a melhor Bíblia que eu pude ter contato é a Bíblia de Jerusalém, tá bom? E volto a dizer, no catolicismo, tradição, doutrina, teologia da igreja e análise científica da Bíblia, historiográfica, exegética e por aí vai, convivem harmoniosamente. Mas por quê? Porque lá atrás se definiu isso. A Bíblia é fruto da igreja, da tradição. E você sabe que, agora, falando a verdade, né, a tradição é puro paganismo sintetizado em Jesus, né? É tudo que existia no mundo antigo, das simbologias, das alegorias, dos mitos, sintetizado em Jesus. Desde o altar, desde os ritos, então, eu já fiz aqui o quê? 50 vídeos? Por aí, sem brincadeira nenhuma, já fiz uns 50 vídeos. Mostrando a origem, como que a ceia existia no mundo antigo, a Eucaristia. Aqui, ó, escrevi um e-book sobre isso, demonstrando claramente os banquetes, o nome lá em latim, grego, desses banquetes, tá naquele livro ali, ó, Eucaristia, as origens da ceia cristã. Tá ali, ó, é o segundo ali, ó, o link tá na descrição. Então eu mostrei formalmente que dentro do paganismo, comer um pãozinho, tomar um suquinho de uva em nome de um deus é uma coisa das mais antigas do mundo. Então tá ali, ó, bem direcionado, bem escrito ali. Então não tem essa. E a tradição católica, a própria crítica teológica no passado, que depois assume outras formas ou é abandonada, entendeu? A gente vê claramente que o catolicismo, ele sustenta o mistério. Ele sustenta a iniciação universal. O catolicismo sustenta isso a todo vapor, com uma locomotiva. Se bem que Franciscão deu uma freada nisso, né? Franciscão, que alguém o tem, não sei quem, mas Francisco, né? Ele confundiu o progressismo dele com o abandono das realidades espirituais que são professadas aí pela igreja, né? Ele esqueceu. É porque quando vira militante, padre militante é fogo, né, cara? Aí já era. Papa militante aí quebrou a firma. Mas aclamado por muitos aí. Padre vazio. Mas vambora. Papa, né? Mas deixa isso pra lá. Vamos. Não quero chatear os católicos progressistas que era fã de Franciscão, achando que ele tava bombando. Então você vai pegar a nota de rodapé de alguém competente.
de alguém que sabe grego, que sabe hebraico, tudo né? do mais alto nível intelectual. A busca né? Por quê? mais Porque a alto igreja nível. sabe que tem nas mãos algo sagrado, óbvio, e algo sério. E aí existe um problema maior, porque para a igreja católica, nós não somos a religião do livro, né? Então nós temos nossos irmãos, né, do islamismo, que tem todo um respeito ao livro, nós somos a religião da palavra. Né? O Papa Bento XVI. O padre é iniciado. É uns padre moderninho, né? Iniciado, né? O padre é iniciado. Padre é iniciado. Vocês vai dizer quando é que essas letras que estão na Bíblia se tornam palavra? Quando você coloca na tua vida. Então aquele costume que nós em muitas famílias temos de deixar o Salmo, né, 90, né, seja qualquer um, durante 10, 20 anos pegando poeira, aquilo para a religião cristã católica não tem validade nenhuma. O que importa é a prática. Exatamente, porque aquilo até então é um amuleto. Sim. Isso não tem a ver com a ortodoxia da fé cristã católica. Ou seja, quando é que ela se torna palavra? Quando eu leio lá o Evangelho, Jesus dizendo, olha, rezem pelos seus inimigos, que é uma ordem, né? Quer dizer, esse é uma problemática seríssima, né? Ame os seus inimigos, né? Algo que é muito difícil, que às vezes é um esforço, né? E aí eu consigo, de vez em quando, me esforçar e falar, Senhor, toma conta dessa pessoa, desse fulano que me fez mal. Então, veja, eu consegui tirar aquelas letrinhas de um livro e trazer para uma tentativa de uma prática. E aí sim, nós estamos dentro da religião da palavra. Muito bom esse corte, né? Muito Agora bom, eu peço meu muito por bom. favor para que você se Muito inscreva bom. aqui nesse canal. Tô Isso nos inscrito. ajuda muito a melhorar o conteúdo cada vez mais e trazer cada vez mais conversas interessantes. Além disso, você também vai receber conteúdos de valor como esse. Então eu agradeço de coração e até o próximo vídeo. Excelente corte, né? Ó, se inscreva lá, né, no Cauê Santos Podcast, Cortes Cauê Santos Oficial. Não sei se o padre Renato Fernandes tem um canal aqui na plataforma, no YouTube. Caso tenha também, pesquise aí Renato Fernandes e se inscreva no canal dele também, Padre Renato Fernandes. Pesquisa aí, procura, de repente ele tem, se inscreva no canal dele também. Um corte muito bom. Gostei do padre. Olha, vou te falar, ultimamente eu tenho gostado mais de padres do que de pastores aqui, né, na plataforma, dos reacts que eu tenho feito. Tenho visto mais honestidade por parte de padres do que por parte de pastores. Será que eu vou virar católico? O que você acha?